Por que Deus coloca os pais na igreja? Porque os pais, não é porque eles querem, é porque Deus coloca eles numa posição de autoridade. E quem por Deus ocupa uma posição de autoridade, tem da parte de Deus já liberado, mesmo sem oração, Deus já libera uma ampliação da visão, amplia o entendimento e o conhecimento, e o sobrenatural de Deus entra em ação em favor de que aquele pastor e pastora tenha uma direção exata para dar direção para aquela pessoa. Por isso que você pode olhar. Vamos imaginar aqui. Vem um casalzinho de jovens, estão enamorados, e chega no pastor e diz: olha, nós estamos achando que temos algo a ver. E o pastor diz: olha, eu acho que é bom vocês ir orar, porque eu acho que não é não. Irmãos, eu conheço muitos pastores, quando a ovelha vem pedir bênção, eles ficam aleluiados. É como se eles fossem os benzedores dos desejos das ovelhas. O pastor não está ali para isso, não. O pastor está ali para cumprir Malaquias 2:7. Vamos lá? Malaquias 2:7. Melhor a Bíblia falar do que eu. Eu erro, a Bíblia não. Olha o que diz Malaquias 2:7. Que lindo, que tremendo. Porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens, as ovelhas, procurar a instrução. Porque ele, o sacerdote, é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sabe, eu fui criado num sistema, não em casa, depois que passei num certo lugar, que você, quando alguém te fica ofendido com você tem que perdoar, pedir perdão assim mesmo. Aí um belo dia Deus me pegou. Ele disse: filho, o que você acabou de fazer? Eu disse: Senhor, o quê? Ele está errado, eu perdoei, mas até onde eu sei eu fiz certo, mas eu ofendi ele com a minha atitude certa. O Senhor disse assim: te arrepende e nunca mais faça isso. Porque quando você está com a minha verdade e você pede perdão, você está negando a mim e a minha palavra. Pague o preço em honrar aquilo que é o meu princípio. Por isso que quando eu sei que eu estou com a verdade, eu não peço perdão não, porque eu não errei. Porque o rebelde, ele sempre acha argumento contra a autoridade. O rebelde sempre acha argumento contra a sua autoridade. Os pastores são provedores do conhecimento sobre Deus. Eles são aqueles que de várias maneiras ajudam a crescer em Deus e diante de Deus. Os pastores, os pais da igreja, eles são aqueles que lutam, trabalham para que podemos ser frutíferos na casa de Deus e no reino de Deus. São as funções deles. Por isso que eles estão aí. Eles foram designados e ungidos para ocuparem uma posição de autoridade. E aí, meu amigo, tem duas coisas na autoridade. Tem várias, mas vou falar a principal. O fato de um pastor estar na autoridade e a pessoa fazer o mal, ela não precisa fazer nada. Só o fato da pessoa fazer errado contra a autoridade, ele terá problemas com Deus. Por isso que muita gente não vai para frente dentro da igreja. Pode jejuar, pode fazer vigília, pode fazer audília, ou diália, né? Vigília e diália de dia. Não vai chegar a lugar nenhum enquanto tem enrosco com a autoridade.
Convivi com um missionário americano. Ele veio dos Estados Unidos, solteirão. O pai dele não era crente, a mãe dele também não. E Deus o chamou para vir para o Brasil. Ele foi falar com os pais disseram, não, você não vai. Ele veio embora assim mesmo. Até que um dia ele resolveu fazer um jejum de 40 dias. Nisso ele já estava mais de 30 anos aqui no Brasil. Adivinha no jejum o que Deus falou com ele? Até quando manterás a tua rebelião contra teu pai e tua mãe? Você veio em rebelião para o Brasil. O seu pai não te abençoou. Ele pediu perdão. Na primeira volta às férias, cada 3 anos tinham férias, ele voltou e procurou o pai e pediu perdão. E a mãe também. Você entende como é que é a autoridade? Eu poderia lhe falar muita coisa. A autoridade, ela vela e ela aplica os princípios de Deus para com o seu povo. Eu não sei se você já viu lá em Salmo 1, verso 5, parte B, que o perverso, aqui o perverso não é perverso não crente, é o perverso, aquele camarada que se diz cristão, mas é rebelde, é perverso. A Bíblia diz que ele não permanecerá na congregação dos santos. Aí vamos para Mateus 18, 18. O que desligardes na terra será desligado no céu. Nós não precisamos fazer nada. O comportamento da pessoa vai ligá-la nas bênçãos ou vai desligá-la automaticamente. A autoridade apenas está lá. Porque é o meu comportamento que vai abrir o céu ou vai fechar. É conforme eu ajo com a minha autoridade. Eu poderia lhe contar muitas experiências, muitas. Eu só digo uma, o meu casamento. Eu abri um namoro, parei, orei para Deus tirar. O leão aumentou, cresceu. Entreguei na mão de Deus, resumo. Um dia o telefone tocou, era meu irmão. Harry, como é que está aquele assunto? Não, deixei para lá. Não, como é que está? Não, deixei para lá, não quis falar. O bicho aqui crescendo. E então ele disse assim, nós conversamos e decidimos. Se você acha que ela é de Deus para você, se encaixa, nós abençoamos. Eu casei debaixo da bênção dos meus pais, mas eram oficialmente, radicalmente contra quando souberam. Tratei de me submeter a Deus, entreguei o assunto para Deus, e Deus, ao invés de tirar de mim, mudou o coração dos meus pais. Como diz Provérbios 21, 1. O coração do rei, o coração do pastor, o coração dos pais está na mão do rei. Se eu me submeter, se eu respeitar a autoridade deles, e se eu preciso de um benefício, e ele diz não, se eu entrego, Deus vai mudar o coração da minha autoridade. Quando estive em Cornélio Procópio, no meio da oração, sozinho lá no altar, numa terça-feira, eu acho. De repente, o Espírito de Deus vem sobre mim. Deus me dá uma visão para uma direção na igreja. Eu era, nem braço direito, acho que nem esquerdo não era. Eu fui lá no escritório do pastor oficial, fui lá e contei a visão para ele. Ele riu da minha cara, né, aquele sorriso sarcástico, rasgou em pedaço a minha experiência e jogou no ar. Eu podia sair dali revoltado, xingando ele no meu coração e tudo. Você acha que eu fiz isso? Claro que não. Eu voltei para o lugar da minha oração. Eu falei, Deus, o Senhor viu o que ele fez com a tua visão. Eu te devolvo a visão, eu te entrego ele na tua mão. E me saio do assunto. Passaram-se 3 anos e pouco. Ele volta pegando fogo de Curitiba de uma conferência. E adivinha o que era? Aquele plano. Ele pôs o plano, funcionou. Passaram-se os dias, então eu vim. Ainda bem que ele não implantou na época que Deus me falou. Porque todos nós estávamos despreparados para implantar aquela visão. Sabe o que é respeitar a autoridade familiar?
o que é olhar para a igreja como família, não tratar nossos pais com desdém. Quando um filho, uma ovelha, não sabe receber um não, ela está longe da vontade de Deus. O que a maioria das ovelhas faz quando ganham não? Saem xingando, murmurando, até saem da igreja. Pastora, o líder de célula, sabe o que é isso? A ausência do coração de família de Deus. Não tem nada a ver, ele ainda não entendeu o que é família de Deus. Vamos para frente. Deus colocou o propósito. Você imaginou um homem, um casal, lá em Gênesis 28, 14. É tremendo. Eu vou até ler. Olha o que Deus falou para Abraão. Uma família em ti. Ela não falou assim, em alguns aí. Deus falou para uma pessoa. Você, Abraão, você tem nome para Deus. Seja você um pai de igreja, seja você uma ovelha na igreja, você tem nome. E sabe, Deus apontou para Abraão e disse isso aqui. Olha que tremendo. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Você sabe por que eu e você temos uma Bíblia na mão? Você sabe por que eu e você temos uma igreja para congregar? Você sabe por que nós moramos num país muito abençoado, aberto para o Evangelho? Por causa dessa bênção aqui. Por causa de um pai de família que ouviu a voz de Deus e disse, sim, Deus, como tu queres. E ele não brincou com o posto dele, não. Quer ver uma coisa? É muito linda a colocação de Abraão. Deus abençoando através da atitude dele. Agora vamos ver se é isso aqui que eu quero. Se for esse, eu já estou em casa e muito abençoado. Gênesis 12, falta mais um outro que eu perdi ele por aqui nas minhas anotações, mas acho que eu vou achar, e senão eu menciono ele. Em Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já parou para pensar o que está embutido da parte de Deus na vida, no coração de um pastor? Quando digo pastor, é o casal, que para mim, olhando na Bíblia, não tem pastor chamado sozinho. Se Deus chamou a esposa, porque a esposa está incluída, Deus não faz separação. E aí eu te provo nisso, um casal lá em Mato Grosso. Um dia a esposa do casal, líder dos adolescentes, chegou e disse, pastor, eu quero parar de cuidar dos adolescentes. Por quê? Eu me sinto jacaré fora d'água, com meu marido. O marido vai deslanchando, e ele está indo muito bem, mas parece que eu não vou, não quero ir mais não. E eu não tenho entendimento nenhum. Na hora o Espírito de Deus disse assim, unge ela e ora por ela. Eu falei, você aceita orar por você? E nós oramos, sabe o que aconteceu? Deus revestiu ela, pôs um manto. Em 3 meses, ela ultrapassou o marido no ministério. O problema é que visão nós temos. Qual é a visão que nos rege? Se as vãs filosofias da nossa sociedade ou se é os princípios da Bíblia? Abraão não seria o que seria se não existisse Sara, e Sara não existiria se não existisse Abraão, e Isaac não existiria e não seria o que foi se não existisse um tal de Abraão e Sara. Mas por quê? Porque a pessoa deles tinha algo? Não. Os princípios que eles carregavam, efetuavam, zelavam e promulgavam para os outros. Eu te provo nisso. Aqui na Bíblia, eu anotei, deixei no rascunho, um versículo, se alguém achar, me fala. Quando Abraão chama
o servo dele. E Abraão manda, eu acho que já estou perto. Achei, ufa. Olha aqui, Abraão, Gênesis 24, 1-3. Então, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, tipo o nosso pastor aqui, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Olha a autoridade dele. Ô rapaz, põe a mão aqui e me jura agora em nome do Senhor. É que nós brasileiros não temos entendimento dessa expressão. Mas se você fosse morar, convivido na região que eu nasci e cresci, não agora, lá atrás, lá nos anos 60, 70, onde um contrato não precisava ser feito no papel, é na boca. Falou, está falado, dá a mão, está feito o negócio. É esse ambiente que eu fui criado até o dia de hoje. Por isso que Abraão, o contexto da vida era assim. E a Bíblia diz o quê? Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra. Para quê? Para não tomar esposa para meu filho, aqui da turma dos não cristãos. Olha aqui, o que um pai, uma autoridade está fazendo? Diríamos, um pastor está fazendo. Rapaz, eu deixei muita gente brava na igreja onde estava. Porque se a pessoa vinha e queria a bênção, ou o Senhor me falava, ou se eu tinha certa informação e tinha discernimento, eu disse, eu não vou abençoar não. Aqui em Cornélio tinha um rapaz, no culto veio pedir oração para Deus abençoar as finanças dele num negócio lá no Ministério do Trabalho. A hora que ele estava chegando, o Senhor disse assim, não ora por ele. Ele chegou em mim e pediu assim, eu falei, irmão, sabe o que Deus me falou? Deus disse que eu não é para orar por você nesse problema. Pensa no homem que saiu soldando fumaça. E você acha que eu me preocupo com isso? Quem não quer a vontade de Deus, quer tratar Deus de palhaço, eu não perco meu tempo. Porque se fosse aquilo que eu vou falar, não ia tratar assim. Vamos chegar. Vamos para frente? A autoridade tem uma direção de Deus. Abraão deu uma direção para seu filho, deu uma direção para sua família, para seus empregados. Nós, como aqui nós temos o pastor e pastora, nós temos outros pastores que somos um bracinho dele, mas com ele está a visão maior, com ela está a visão maior. Quando eles dizem não, não saia brigando, xingando para o Senhor, não te disse a vara. Pode trocar de igreja, a vara vai te acompanhar. Se você é filho, a vara vai. Eu tenho dó do pastor que recebe filhos rebeldes, porque trava a igreja dele. Não adianta iludir, não adianta trapacear Deus que não funciona. Se é filho de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, tem princípios que regem. Por isso que um pastor, uma pastora não pode chegar a pessoa, pastor, eu quero sair da tua igreja, pode ir, Deus te abençoe. Não, Senhor. Vamos consultar Deus. É o Espírito de Deus te enviando. Mas se ele decidir, então, por pura rebeldia, que ele vá. Mas abençoar um rebelde é trazer maldição sobre a igreja. É assim que funciona. Nós, líder na casa de Deus é tão sério, que você não faz ideia. Abraão entendia isto. Vamos para frente. Imagina Abraão, um homem abençoado por Deus, e diz, quem te abençoar, será abençoado. Você viu o Brasil? O Brasil, enquanto abençoava Israel, que essa bênção continua em pé. Enquanto o Brasil abençoa Israel, ele é abençoado.
O Brasil hoje está diante de um risco. Não é um problema político do Brasil. É uma questão de autoridade de Deus ou do diabo. Não é um jogo político a nossa nação. A nossa nação é a nossa casa. Tempos atrás era uma escolha política. Mas nesse momento é uma escolha espiritual entre dois seres. Ou Deus reina no Brasil ou o diabo. E pasmem, tem gente que pediu que o diabo entre no Brasil para reinar. Seus nomes foram riscados no livro da vida, se você quer saber. Não, pastor, que sim, senhor. Quem despreza Deus e chama o diabo para reinar, seu nome é arriscado do livro da vida. E pode olhar para a vida espiritual da pessoa, não vai para nenhum lugar. E coitado de quem está debaixo da autoridade da pessoa. Pastor, é assim que funciona? Sim, senhor. Falo da Bíblia e falo de experiência. Deus criou, estabeleceu a família e ela tem fundamentos. Como Abraão foi uma peça-chave em sua nação e para todas as gerações e para todas as pessoas na face da terra, até o dia de hoje. Assim também é na casa de Deus um pastor, uma pastora. Por isso que o pastor e a pastora precisam estar seguros do que estão falando. Nós não estamos na casa de Deus para agradar as pessoas, não, senhor. Nós estamos na casa de Deus para dizer, este é o princípio. Não podemos obrigar, mas se é filho, obedece. Se não é filho, se rebela e sai xingando o pastor. É simples assim. É só olhar para o que a Bíblia diz. Não o que a sociedade diz sobre os problemas na igreja. Porque quando começamos a olhar como a Bíblia diz, nós abrimos a porta para o Espírito Santo entrar. E gerar arrependimento e conversão genuína. A criação e o estabelecimento da família, ela tem fundamentos. E o fundamento é o amor. E o que é amor, hein? Satisfação íntima. Eu olho para meu filho, olho para minha filha. Eles não precisam fazer nada. Cada um está na sua cidade. Mas todos os dias eles estão na minha frente. E estão rolando aqui dentro da minha alma. Sentindo falta da presença deles. Imagina o coração de um pastor. Você acha que os membros não estão rolando? Ele abafa, para não doer o coração, para não ver o coração dele sangrar, para conseguir levantar e ajudar os outros. Mas quando um filho e uma filha abandonam a casa, ele chora por meses. Você acha que essa igreja aqui está ferida? Você acha que tem corações aqui sangrando de pastores, de líderes? E as ovelhas lá fora, com um falso sorriso, com uma falsa alegria, movido pela alegria da carne e não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se mistura com esse tipo de coisa. O amor, ele tem satisfação íntima pela pessoa. O amor, ele gera segurança no conviver. Ele causa uma aceitação, um sentimento aprazível. Por exemplo, meu pai já faleceu em 94. Deus me consolou da perda dele. Mas de 2013 a 2019, como ele fez falta. Como eu queria ter um pai para sentar e dizer, papai, está acontecendo isso assim, assim comigo. Eu não precisava me dar a resposta. Mas aquele coração de pai que me ouvisse. Eu queria contar para ele assim, pai, eu e os meus filhos, no jantar dividimos um tomate e um pão francês. Esse foi o resultado de falsos irmãos do púlpito da igreja em Rondonópolis. Eu quero dizer para você que na visão de família de Deus, essas coisas não existem.
existe do jeito que estou falando. O amor verdadeiro. O amor destrói. O amor destrói. A Bíblia diz que o amor destrói. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Então o amor destrói a morte. E a morte é o quê? O pecado. Então se vier uma ideia de eu sumir, desaparecer da igreja e ir para outro sem direção de Deus, mas só porque eu desgostei de alguma coisa, quem é que está me levando embora? O pecado. Que se fosse o domínio do amor, o que o amor ia fazer? Aquilo que Lucas 15, no filho da casa, fez, já vamos chegar lá. Presta bem atenção nesse ponto. Existe uma interligação que não se largam. Você já viu o ovo? O ovo, você quebra o ovo, você solta, ele não quer soltar, né? Aquela coisa branca lá, esqueci o nome. Até que ele arrebenta. Mas se encosta na casca, cola. Se pega na gema, cola, dá um trem que cola. Sabe, o amor é assim, colante. Mesmo que sai longe, a cola fica ali. Ela fica ali. E quando vai no fogo, aí que ajunta e não solta mais. O ovo fica tudo juntinho do aí. Ele não se desmancha. Eu vejo o amor assim. Por isso que na casa de Deus, na família de Deus, aonde está o amor de Deus, não há. Aí eu vou sair daqui, eu não gostei daquilo que o pastor falou para mim, não. O jeito que ele falou. Sabe esse tipo de picuinha? Para quem? Né? Vamos chegar lá. Para quem? Vamos chegar lá. Sabe, no amor existe uma interligação, não se largam, choram, riem, mas não se largam. Pode perguntar para o pastor. Há um X tempo atrás, outro tornado entrou na minha casa, em todas as áreas da vida, até nos filhos e parentes do meu lado e do lado da minha esposa se levantaram com fúria contra nós. Foi tudo para o chão, tudo que você imaginar de área da vida. Eu e minha esposa olhamos para o lado e achamos que o nosso tempo acabou. Oramos, pensamos, decidimos. Creio que é a hora. Procurei o pastor, falei para ele: pastor, eu quero que você ore por nós, nos abençoando. Creio que chegou a hora de ir embora. Ele esperou um pouquinho, conversamos mais. E eu pedi: você não vai me abençoar? Ele disse: não vou. Eu falei: tá bom. Porque isso já me aconteceu uma vez, lá em Maringá. Busquei meu líder, meu pastor principal, disse assim, assim, assim. Ele disse: Harry, você não vai? Eu disse: tá bom, então 30 dias, você ora, eu oro. Se eu estou errado, Deus vai tirar. Senão Deus vai mudar. Menos de 30 dias, quem chega na minha casa é o pastor oficial e diz: Harry, Deus me falou. É verdade o que você me falou. Eu estou aqui para te abençoar. Em todo lugar, eu saí debaixo da bênção de Deus. Mesmo as autoridades falhando comigo, Deus convergiu o coração e a boca deles para me abençoar. O homem que mais lutou na igreja para me destruir, derrubar. Eu disse lá no Mato Grosso: Deus, mesmo assim Ele é minha cobertura, eu vou lá. E se é do Senhor que eu tenho que ir para a Alemanha, o Senhor vai mudar a língua dele e me abençoar. Eu estou na conferência ali em Cornélio. Terminou a conferência, a esposa dele virou para nós. Eu estava no terceiro e ela na primeira. Ela disse: mas gente, esse negócio do Harry é de Deus. Nós temos que ajudar a trabalhar para enviar ele para a Alemanha. Na boca de quem estava lutando para me derrubar. Por isso eu creio em Deus e naquilo que os princípios de Deus dizem. O coração do rei está na mão do Senhor. E o Senhor o muda conforme Ele quer. Quando eu me entrego, respeito, amo, honro. Se ele estiver errado, Deus vai mudar o coração dele. Porque pode ser que o meu tempo está errado em aplicar uma verdade de Deus. E é por isso que temos tanta confusão, tanta divisão na igreja. Mas a divisão não começou aqui, começou lá atrás.
Um disse, eu sou presbiteriano. Outro diz, eu sou batista. Outro diz, eu sou metodista. As divisões começaram. E esse espírito imundo assola as igrejas. É o espírito de apostasia. E um dos pontos que a apostasia ataca é a autoridade original de Deus na casa de Deus. Bem, temos 8 minutos. Vou terminando. Por quê? Porque na igreja não se trata como família. Você deve conhecer. Eu conheço pelo menos 2 homens. Já são avós. Ele não conheceu o pai dele. Ele conviveu conosco lá no Mato Grosso por anos. Me pergunta qual era a dor do coração dele. Conhecer o pai dele, ele não conheceu. Conheci um outro do Uruguai. O pai, padrasto, é melhor do que o pai original dele. Mas a ausência do pai original não matou essa lacuna no coração dele. Deus tem que ir lá consolá-lo o tempo todo. Eu te pergunto, se uma ovelha na casa de Deus, aqui é uma ovelha, um filho que respeita e vê o pai, mãe como mãe, ele está feliz lá no outro lugar ou ele está chorando? Se ele está chorando querendo voltar, temos uma boa notícia. Mas se saiu rebelde e não quer voltar, aí a coisa é mais grave ainda. É mais grave ainda. O que acontece? Por que as pessoas tratam os pastores assim? Número 1, porque nós confundimos, nós não discernimos. E achamos que todos são convertidos, mas muitos na igreja, eles só são convencidos. Eles amam o ambiente evangélico, porque lá tem amor, tem verdade, tem brincadeira sadia, né? Não tem coisa ruim. Então, muitos dos que estão na igreja são apenas convencidos ao evangelho. São amigos dos que são do evangelho. A segunda coisa, são convertidos. E o convertido não tem raiz na casa de Deus. Estou falando do convertido a Cristo. O convertido que fica só no nível de convertido, ele não tem raízes. O que dirige a vida dele não são os princípios. O que dirige a vida dele são os problemas na igreja e, geralmente, os problemas que surgem para ele como os outros errados, é ele que está errado. Porque ele não quer submeter, não quer respeitar, não quer honrar a autoridade. O filho, nós estamos em Lucas 15, o exemplo do filho pródigo. Papai, me dá herança. Primeiro erro do pai, que ali é totalmente familiar mesmo. Família biológica. O papai erra, dá o primeiro erro, vai lá e dá herança antes do tempo. Quantos pais dão coisa para os filhos antes do tempo? Namora com 14, 15 anos. Com 19 anos. Não quer mais a esposa, não quer mais o marido. Por quê? Porque a metamorfose natural entre os 18 e 21 anos mudou o interior dela, ou dele. E aí ele descobriu que não era isso que ele queria, o que ela queria. É assim que funciona. Por isso que temos autoridade na igreja para dizer sim e não. Quem não quer não e fica bravo com raiva, pode saber, o problema não é o pastor, o problema é ele, a rebelião ali dentro. E a rebelião leva a xingar os pastores, leva a brigar, leva para outros, joga semente maligna contra os pastores, difamar os pastores. Isso é a marca de alguém convertido, mas não tem raízes. O convertido não tem raízes na Bíblia, em Deus. Ele se dirige pelos desejos da alma dele e pelos problemas circunstanciais. Se for contrariado, ele bate o pé, sai xingando e vai embora. E vai procurar outra igreja para contaminar ela. E os pastores que não têm discernimento, ficam aleluiados, recebem e não conferem de onde o membro vem, como ele vem.
E aí, às vezes, travamos a nossa igreja por entrar uma pessoa errada. Como uma pessoa errada na família destrói toda a família. Por isso eu te pergunto, pai e mãe, se você quer conferir o que eu falei, Lucas 15, de 1 a 13, o filho diz, pai, me dá herança. O pai dá. O filho toma a herança, vai embora e esbanja. Sabe, o convertido, ele vem, ele toma a herança, ele toma as bênçãos, ele toma as bênçãos do pastor, da pastora, do líder. Ele, igual a órfã, ele suga o teu ministério. Quando ele está satisfeito e você contrariou ele, ele te chuta e vai embora para outro. É a órfã que beija os ministérios, mas não se infiltra nos ministérios. E a maioria são do ministério de órfã. Agora, o convertido filho muda tudo. O convertido filho, o filho cria raízes na casa do pai. Vocês devem conhecer muitos filhos que os pais não trataram bem de verdade, foram malignos. Mas pergunta para eles que se matou no coração deles a lacuna de meu pai. Está lá aceso. E se você olha em Lucas 15, do verso 28 em diante, você vai ver que o filho, do verso 26 a 31, o filho que estava em casa, ele chega em casa, vê a festa, e o que eles falam? O teu irmão voltou. E que festa é essa? Por causa do teu irmão. E aí ele fica bravo, e aí vem o pai dele. O pai diz, filho, teu irmão voltou, papapá. A Bíblia diz que o filho de casa se irritou, ficou nervoso, ficou com raiva. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O filho de casa viu o mais novo pegar a herança. Ele viu o que o filho mais novo fez com a herança. Ele viu como o irmão dele veio para casa e veio de novo tomar a herança que está ali do pai e dele. E o que ele disse para o pai? Pai, eu sempre estou aqui contigo. E o senhor nunca me deu um cordeiro, uma coisa para comer, para fazer churrasco. E o que o pai diz? Filho, tudo que é meu é teu, você está aqui em casa. O que faltou? Faltou comunicação correta. O pai poderia ter chegado e dizer, filho, pega lá faz uma festa com teus amigos aí. Ele poderia ter falado, mas não fez. Por quê? Porque para o pai estava tudo bem. Mas te pergunto, o filho mais velho foi embora quando o filho mais novo chegou? Foi embora? Largou do pai? Não. Abriu o coração, se queixou, mas ficou em casa. Esse é o filho verdadeiro. E é esses que vão ser arrebatados. Quem vai subir são os filhos. Ou quem é só convertido, arma por trás conversas ruins contra lideranças. Mas o filho é de frente, pai, e chama de pai, pastor. Eu me senti ofendido assim, assim, assim. Mas eu não quis me submeter à tua autoridade, me perdoa, e eu te perdoo também. Porque a nossa tendência, por causa da rebelião, da cegueira e da dureza de coração, a gente sempre quer tratar o perdão acusando o outro. O filho não. O filho, ele primeiro disse, papai, eu fiquei com a raiva do Senhor. Mas não porque o Senhor errou, é porque eu errei no meu atitude contigo. Não te respeitei, não te honrei como autoridade. A questão do avivamento na igreja, ele não é questão de jejum e oração. Esse é apenas o chantilly do bolo. Toda a chave está em como estamos tratando com os pais na igreja. E como pais, como tratamos os filhos, as ovelhas do nosso rebanho. Essas são as chaves. Aqui devia estar cheio hoje à noite.
Lógico, tem uns que não podem por doença, por outras coisas, né? Eu mesmo falho, não porque eu não quero. Se o negócio tivesse resolvido, estaria aqui sextas à noite, terça-feira. Eu só não vim por um motivo ainda. Mas quando Deus resolver, tudo vai estar normalizado. Mas o meu coração está ligadinho aqui dentro. Quantos entenderam? Eu vou terminar lendo só aqui. Presta bem atenção para a gente fazer a oração. Eu já disse, a direção, este é o caminho. Vai, não vai. Eu te pergunto, pais, vocês que são hoje casados, que lista vocês tiveram diante de Deus para escolher seu cônjuge? Ah, pastor, mas já foi. Tudo bem. Agora esquece. Ajeita dentro dos princípios de Deus. Número 2, pais. Que lista vocês têm? Lista bíblica. Para a escolha do cônjuge. Eu fiz uma lista para os meus filhos. E fiz uma aliança com eles. E na minha casa, na minha descendência, os meus filhos todos sabem, Geiro, Nora, sabe tudo o que eu estou dizendo aqui. Eu disse, na minha descendente, debaixo do meu telhado, entrar na minha família para fazer zoeira com Deus e com a família, está liberado o anjo de juízo. Debaixo do meu telhado, as coisas do diabo não entram, não vão se alojar. Ou tem temor, respeito, aliança e amor com Deus, porque eu sou uma autoridade de Deus na terra. Ou teme, ajeita ou cai fora. Ou o anjo do Senhor fará cair fora. Simples e firme assim, eu não mudo minha posição. Os meus filhos sabem disso. Porque quando eu olho para dentro da linha do meu pai, da minha mãe, eles tiveram dificuldades nos seus relacionamentos. Mas nunca, não há separação na minha família. Essa bênção eu tenho, carrego. E essa bênção eu liguei e liberei sobre os meus filhos. E ai se alguém envergar. Pastor, mas que isso? Nada, eu simplesmente estou ensinando o que a Bíblia nos diz. Quem te abençoa será abençoado. A coisa funciona. Quantas pessoas aqui dentro nós oramos e pedimos que Deus abençoe, temos boas intenções, boas coisas, mas lá dentro da casa, na vida não acontece. Por que o problema está aqui? Não, o problema está lá dentro. É a maneira como a ovelha age e trata os seus pastores, está a chave. Se é convertido o filho, vai se ajeitar, como seus pastores dizem. Eu vou terminar dizendo assim. Sabe, nós como pais, pastores, que somos aqui uma representação do governo e da autoridade de Deus. Pode acontecer que demos direções infantis. Mas também pode ser que damos direções sábias e adultas, que dão bons resultados. Mas também pode acontecer que podemos dar uma direção errônea, mas sempre querendo acertar. Por isso que Provérbios 21:1, Romanos 13:1 e 2 funciona. Não tem falha. Por isso, em Colossenses 13, diz que na família, nós somos eleitos na família. E devemos nos revestir como tal. Diz lá em Colossenses 3 que devemos nos revestir em amor na família. Em Tessalonicenses 4:9, em Romanos capítulo
acho que 14, 12, 14, alguma coisa assim, diz que o nosso amor fraternal deve ser constante. Apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalonicenses, dizendo: olha, o amor fraternal de vocês é proclamado em todo lugar. Porque no amor não tem separação, tem união. No amor se vê os problemas, no amor se conserta os problemas. Mas no desamor cria-se problemas. E os problemas são motivo de largar o pai, a mãe, o irmão, a irmã. E queremos adotar outros por aí com o coração cheio de rebelião. Por isso as igrejas não vão para frente, os ímpios não caem na graça, como na igreja de Atos a Bíblia diz. Os ímpios, os incrédulos, alguns passavam de longe porque temiam passar perto da igreja. E outros caíam na graça da igreja. Por que não cai na graça hoje? Porque a questão autoridade é simplesmente quase que morta dentro da casa de Deus. O pastor, a pastora só figura como se fosse um benzedor lá, para acariciar os planos humanos desalinhados do céu para a vida das pessoas. Mas não para dizer assim: irmão, vem cá, a vontade para a tua vida é aqui, é assim. Pai, papai, a bênção de Abraão em Cristo Jesus está aqui. E a tua palavra diz: quem te abençoar será abençoado, e quem não abençoar será amaldiçoado. Eu venho perante o Senhor. Este lugar aqui não é uma brincadeira. Essa igreja é um lugar sagrado. Nabucodonosor, por se rebelar contra a tua autoridade, o fez virar animal e pastar por 6 meses. O neto dele sabia disso. E o neto achou que podia zombar da tua autoridade. E tomou os copos de ouro do tabernáculo de Israel. E pôs vinho. E bebeu dele. E na mesma noite morreu. Senhor, sobre quantos que saíram daqui, será que a sentença de morte já não está sobre eles? Não da parte do diabo, mas de ti. Porque não quiseram respeitar, honrar e ouvir a autoridade que o Senhor pôs aqui. Ou se fossem perfeitos, o Senhor já teria recolhido eles ao céu. Mas a tua palavra diz que no amor se perdoa, se suporta, se tem paciência, se tem misericórdia e tanta coisa. Papai, não só a autoridade foi ferido nesta casa e foi esparramada no meio. Eu venho perante o Senhor nesta hora e pedir-lhe, junto com o pastor desta casa, nós declaramos o perdão para todos aqueles que saíram debaixo de rebelião e foram contaminar outras congregações. Deus, olha o emaranhado, olha os fios de rebelião interligando várias igrejas, não só aqui em Rolândia, mas em todo o Brasil. Manda o anjo aqui. Deus, manda o anjo aqui no Brasil. Manda ele entrar nas igrejas com aquela espada de 2 gumes. Corta as colunas. Corta os fios que estão interligando igrejas, congregações. E amarrando, envergonhando os pastores
Pastores cheios de amor, cheios de fé, cheios de boas intenções, mas não conseguem chegar a lugar nenhum. Eu peço que o espírito de rebelião seja quebrado sua autoridade. E todo alimento que ele recebeu, seja por falha nossa como líderes, pedimos perdão de cada pessoa que nós não tratamos conforme os teus princípios, mas conforme os nossos sentimentos. Ó Deus, quantas vezes pecamos contra Ti, caminhamos no mundo dos nossos sentimentos e abandonamos a fé e os princípios que nos regem. Deus, hoje à noite eu peço perdão por mim, aonde eu tutubiei, onde eu fui mole, onde eu não ouvi a voz do Senhor em favor da ovelha. Mas também como ovelha eu peço perdão, aonde eu pequei contra o Senhor. Eu tomo lugar junto com o pastor Satírio, se ele aprova. Você aprova, pastor, perdoar? Junto com o pastor Satírio e pastora Ruth, eu perdoo todas as pessoas que saíram desta igreja, que fizeram o coração do pastor Satírio e Ruth sangrar até o dia de hoje. Senhor, desde o primeiro dia que começou a rebelião aqui dentro, até o dia de hoje, eu peço que o anjo entre aqui, limpa, corta os fios, os tronos da rebelião sejam destruídos no coração, na mente e na língua. E tudo que já foi interligado entre as ovelhas, seja cortado e queimado, vira cinzas. Deus, manda, Senhor, uma chuva do teu sangue, purifica a tua casa. Espírito Santo, levanta a bandeira da fé, levanta a bandeira da autoridade, levanta a bandeira de pais originais, levanta a bandeira do coração de ovelha filho. Oh, Deus de Israel. Deus, visita o pastor Satírio e a pastora Ruth. Jesus, leva eles para a tua sala, hoje à noite. Dá-lhes um batismo de anestesia. Shebihana. Não deixe eles afogar a dor. Tira-lhes a dor. Oh Espírito. Oh Espírito. Envia o teu Espírito de arrependimento e de batismo de humildade e de quebrantamento naquelas ovelhas que saíram em pura rebelião daqui. Para que não mais contaminem outros lugares. E se veio outro de outro lugar em rebelião para contaminar aqui, nós levantamos, Senhor, a nossa fé e declaramos o nosso perdão. E pedimos, ó Deus, que essas ovelhas manchadas sejam purificadas com teu sangue. E o amor do Senhor penetre e traga a essência de ovelha e oração de amor fraternal familiar para dentro da casa do Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero terminar assim. Eu fui criado num ambiente, no meio do sítio, na serraria do meu pai. Meu pai não sentava na nossa frente e nos ensinava.
e nem a nossa mãe. Mas o que eu ouvia eles falarem e fazerem foi uma faculdade na nossa vida. Até o dia de hoje, aqui dentro, ferve. Meus tios todos já morreram. Mas quando um tio vinha na nossa casa, você não faz ideia a alegria, o prazer e o respeito que emanava dos nossos corações e da nossa boca aos nossos tios e tias. Os pastores, ai, se alguém abrisse a boca e falasse mal de um pastor na minha casa. O meu pai ouviu meu tio falar mal, porque um pastor fez coisa errada mesmo com meu tio e não consertou. O meu tio começou a falar bobagem. No meio da semana, o meu pai pegou um jipe, colocou eu no carro e foi para uma outra cidade, numa manhã, onde ele precisava estar na serraria. Ele foi lá e sentou com o irmão dele e lavou a alma dele para largar de se rebelar contra a autoridade pastoral. Meu pai só sabia escrever o nome dele e para ler, ele soletrava para montar uma palavra. Esse foi meu pai. Quando eu falo de autoridade, eu não falo só da Bíblia, eu falo de experiência. Eu poderia lhe contar muitas outras. Eu não terminei a história do pastor quando eu pedi a bênção. Eu falei, pastor, então ora por isso e eu vou continuar orando. Passaram-se uns dias. Voltamos a conversar. Eu perguntei, você tem direção? Ele disse, não. Eu também não. Passaram-se uns meses. Chega o pastor Paulo Canuto. E eu fugia dele. Que eu tinha medo de Deus falar alguma coisa por ele. E eu entrei aqui na primeira noite do pastor Paulo Canuto. O pastor estava ali na entrada. E eu esperava que ele estivesse aqui na frente, que eu ia entrar quietinho. Quando ele chega, ele está lá com um grupo de homens, conversando. Eu fui lá do outro lado, bem do lado, lá para entrar aqui. Ele está conversando com um grupo de homens. Ele sai do grupo e chega em mim e diz, Harry, eu quero que você venha almoçar amanhã lá em casa. Eu perdi o chão e o céu. Eu não estava preparado para isso. Eu estava fugindo de autoridade. Mas lá estava Deus. Eu cedi no meu coração. Eu fui. E no dia 21 de junho, Deus mudou a minha história. Por respeitar, me submeter e esperar a direção de Deus pelas minhas autoridades. Eles, eu falho com eles, eles sabem. Mas eu luto para pedir perdão e peço perdão a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe.